Olá, meus alunos do sexto ano. Vamos iniciar a aula remota 3 sobre Olimpíadas na Era Moderna. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. Vamos relatar os primeiros indícios, que foram na Grécia Antiga por volta de 776 a.C. Aí, com esse início, logo depois veio o domínio romano. Com o domínio romano, a Grécia, as tradições gregas foram banidas, eles não adoravam aos deuses, o que acontecia na Grécia Antiga, e com isso as Olimpíadas ficaram em desuso, foi banida, retornando somente com o apoio do Barão de Coubertin. Em 1896, aí sim o início das Olimpíadas da Era Moderna, e nós iremos ver as características, o que aconteceu. Essas Olimpíadas foram em 1896, com a ajuda de Pierre de Coubertin, uma ideologia de voltar aos jogos, proporcionar paz entre os países. E aí, na primeira edição, também, essa primeira edição retorna à Grécia Antiga, foi na Grécia essa primeira edição. As mulheres eram proibidas, tanto de participar quanto de assistir. Uma pequena quantidade de atletas e de países, lembrando que esses atletas eram amadores, não eram profissionalizados, somente os atletas que faziam parte da esgrima, que eram profissionais, e uma característica importante nessa primeira edição também foi a maratona, que foi disputada pela primeira vez. Lembrando que a prova da maratona, os atletas correm 42 km, 195 metros. Alguns fatos curiosos ocorreram durante as Olimpíadas da Era Moderna, que é de 1896 até os dias atuais. A gente vai ver o período sem jogos, tanto o período da Primeira Guerra Mundial quanto o período da Segunda Guerra Mundial, não existiram Jogos Olímpicos. Na Alemanha, em 1936, Hitler se negou a reconhecer a vitória de um negro americano, Jesse Owens. Jesse Owens, na primeira foto é Hitler, o ditador da Alemanha, e na segunda foto o pódio, no alto do pódio, Jesse Owens, com as vitórias no atletismo não reconhecidas por Hitler. Fatos curiosos que aconteceram durante as Olimpíadas da Era Moderna. Ele negou-se simplesmente pelo fato de ele ser negro, coisa que não acontece nos dias atuais. Outro fato curioso que aconteceu nos Jogos Olímpicos, em 1972, aconteceu um atentado, grupo terrorista com nomes de Setembro Negro, matou 11 atletas israelenses. Lembrando que os terroristas eram palestinos, os atletas israelenses, e naquela época, tanto naquela época quanto nos dias atuais, esses povos, existem conflito entre esses povos. Esse atentado aconteceu na segunda semana de competição, porque é um fato importante relatar, porque aconteceu durante a segunda semana. No início, na abertura, tanto na abertura e no encerramento dos jogos, tem um policiamento muito reforçado por conta da quantidade de atletas reunidos. E nessa segunda semana, devido já ter acontecido a abertura dos jogos, teve um relaxamento na segurança armada. Por isso, o fato ocorrido. E somente na Rio 2016, a primeira vez que reconheceram oficialmente as memórias da vítima, fizeram uma homenagem aos familiares, os familiares estiveram presentes para ter o reconhecimento do que aconteceu, num fato que é lembrado até hoje. Outro fato conhecido, bastante conhecido dos dias atuais, é a Rússia, que foi banida das competições esportivas durante 4 anos, tanto das Olimpíadas 2020, que aconteceriam agora em 2020, mas somente ano que vem, a gente vai falar um pouco nisso já já. As Olimpíadas de Inverno de 2022, somente com países participantes que se classificam nas provas tanto praticadas na neve ou no gelo. E a Copa do Mundo de Futebol de 2022, que será no Catar, também a Rússia foi banida. Mas o que aconteceu
para proibirem a Rússia de participar das Olimpíadas e dessas competições. O escândalo de doping no atletismo, pouco antes, deu início aí à descoberta. O que é esse doping? É simplesmente um atleta se utilizar de um meio ilegal para ganhar de outro. Tomar uma vitamina proibida, um remédio proibido para ser mais rápido, para ser mais forte. É proibido. Os atletas recebem uma lista de medicamentos que não pode ser tomado. E os atletas russos foram detectados com esse tipo de substâncias proibidas. A ADA, que é a Agência Mundial de Doping, concluiu que a Rússia, junto com o governo russo, manipularam os laboratórios para que os atletas não fossem peguem no doping. Com isso, a ADA, que é a Agência Mundial, proibiu a bandeira russa de ser erguida. No caso, toda vida que tiver competição, os atletas da Rússia podem participar? Não. Só os atletas que comprovarem que não utilizaram nada, fazendo vários exames, esses podem participar, mas não com a bandeira da Rússia, porque a bandeira foi proibida de participar de competições. Com que bandeira eles participam? Com a bandeira das Olimpíadas, que é a bandeira branca com as 5 anéis olímpicos. Eles podem participar, mas não com a bandeira da Rússia. E também é proibido de tocar o hino da Rússia, caso os atletas subam no pódio. Tire primeiro, segundo, tire primeiro lugar. Quando se tira primeiro lugar é premiado e tocado o seu hino. E no caso, se o atleta da Rússia tirar primeiro lugar em uma dessas competições que estão proibidas, não será tocado o hino da Rússia. E aí a gente vai falar um pouco sobre Tóquio, que seria 2020, e agora vai ser em 2021, a gente vai ver o que aconteceu. Lembrando que a última Olimpíada, na Rio 2016, foi no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Consequentemente, 4 anos depois, seria em Tóquio 2020, no caso, vai ser em 2021, por conta da pandemia do Covid-19. Esses jogos serão a 32ª Olimpíada da Era Moderna e não acontecerão no ano que era para estar acontecendo no mês de junho, pegando o início de agosto, e não estará acontecendo por conta da pandemia. O slogan é Unidos pela Emoção, É a emoção de todos os participantes. E eu tenho algumas observações para fazer sobre a Olimpíada. Apesar do adiamento, o Comitê Olímpico Internacional, que é responsável pela organização dos Jogos, vai manter o nome tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas. Vai ser Tóquio 2020, apesar de ser realizado em 2021. Nunca havia sido adiada as Olimpíadas, em 124 anos de edição, nunca tinha sido adiada, Apesar de, no período das guerras, da Primeira Guerra Mundial, como a gente viu, e da Segunda Guerra Mundial, teve o cancelamento, não teve, as Olimpíadas não foram realizadas, foram canceladas, realmente não teve. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e em 1940 a 44, durante a Segunda Guerra Mundial. Por essas guerras envolverem vários países, então não tinha como haver os jogos. A estimativa de que aconteça essas Olimpíadas ano que vem, com a participação de 206 países, praticamente todos os países, com cerca de 12.750 atletas. A cerimônia de abertura está marcada para 23 de junho de 2021, 23 de julho de 2021, com encerramento do 8/8 de 2021. A gente vai ver um pouco dos esportes, O quadro olímpico. No caso, em Tóquio 2021, vão ter 33 esportes. Essas modalidades, principalmente os esportes aquáticos e atletismo, tem uma variação na questão do esporte aquático. Polo aquático, natação, tem canoagem, outros esportes envolvendo água,
O atletismo tem várias modalidades dentro do atletismo. Prova dos 100 metros, 200 metros, maratona e por aí as outras provas que acontecem também no atletismo. As novidades são os revezamentos 4x400 e 4x100 que vão ser mistos. Esses revezamentos são na natação. O triatlon, judô, o tiro ao arco e o tênis de mesa também vai ter misto. O que é esse misto? Vai participar homens e mulheres ao mesmo tempo. Dentro das modalidades esportivas, no caso de Tóquio 2021, vai ter o acréscimo do basquete. Vai ter o basquete, mas também vai ter o basquete 3x3 e vai ter a BMX Freestyle, né? Que já tem a BMX e a BMX Freestyle é que faz movimentos com a bicicleta. E aí são os esportes, todos os esportes que vão participar do Programa Olímpico de Tóquio 2021. Lembrando que esses esportes que estão em vermelho, todos esses que estão em vermelho, skate, surf, beisebol, softball e escalada, são esportes que estão sendo inseridos pela primeira vez em Jogos Olímpicos e serão incluídos nos Jogos de 2021. Sempre existem esportes que são inclusos, às vezes são retirados, às vezes permanecem, como o exemplo aí do golfe. O golfe foi inserido nos Jogos da Rio 2016 e continuou para a Tóquio 2021. As Paralimpíadas, né? Lembrando que as Paralimpíadas são para atletas deficientes físicos ou cognitivos, né? Conhecido como para-atletas. Existe uma diminuição nos esportes, na quantidade de esportes, né? Que agora são 22. O período que vai de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. Lembrando que os Jogos Paralímpicos iniciam logo após os términos dos Jogos Olímpicos e na mesma sede, no caso vai continuar sendo em Tóquio. Terminou os Jogos Olímpicos, em seguida os Paralímpicos, só com os atletas portadores de deficiências, iniciam. E também existem esportes que serão inclusos, no caso badminton para atletas e o taekwondo também para atletas. E aí a gente está vendo os emblemas e as características do emblema, né? Os dois emblemas das duas competições têm 3 formas retangulares, né? São retângulos e esses retângulos formam a união entre os povos, né? A união entre os países e as culturas diferentes, já que são 3 retângulos diferentes, querendo mostrar a diversidade e a união entre os países que irão participar, celebrando a diferença entre todos esses países. Os mascotes, Maraitoia, né? Que representa o futuro, desejo futuro, a esperança nos corações de todo mundo, nada mais apropriado para o momento. Lembrando que a Maratoia, ou Maratova, né? Maratova, a pronúncia correta, é o mascote dos Jogos Olímpicos do Tóquio 2021. O mascote dos Jogos Paralímpicos, que vai acontecer logo depois também em Tóquio, Someiki. Mascote dos Jogos, criada e inspirada nas tradicionais flores de cerejeiras que são tão presentes na cultura japonesa, né? E elas remetem à força mental e física e simbolizam a superação desses para-atletas. Então, lembrando que sempre os mascotes têm características do país sede, né? Assim como no Brasil tinha a questão do Vinícius, que era a mistura de vários animais da fauna brasileira, aí também tanto o mascote das Paralimpíadas quanto das Olimpíadas tem características do Japão. A gente vê que eles são mais voltados para aqueles animes, né? Animes dos japoneses tão famosos como Digimon, Pokémon. Então eles fizeram essa relação com esses animes, já que são da cultura deles. E aí a gente vai iniciar com a nossa atividade, lembrando do cabeçalho. Quando você for enviar a atividade, enviar o cabeçalho da forma correta e mandar para o e-mail.
E aí essa é a atividade com 3 questões para você definir. Primeira questão, definir o que é Paralimpíadas, você vai dizer o que é. A segunda questão, por que a Rússia foi banida de todas as competições esportivas durante 4 anos, lembrando que é desde 2018 que ela já não participa. A terceira questão, todas as alternativas falam sobre Tóquio 2021, você vai dizer, vai marcar somente a que é incorreta. Tem 3 alternativas corretas e você vai marcar somente a que está incorreta. Essa foi a aula remota 3, atividade sobre Olimpíadas da Era Moderna. Espero que vocês tenham gostado, os alunos do 6º ano. Fiquem atentos às nossas aulas e esperem a correção dessa atividade na próxima aula remota. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.